vim dar umas dicas de algumas coisas que às vezes os pais não sabem, mas podem prejudicar o bebê, certo? O que acontece? Alguns bebês, por questão de posicionamento prolongado dentro da barriga, eles já podem nascer com torcicolo congênito. E isso pode ser piorado pelos hábitos dos pais em casa, ou esse bebê pode nascer sem o torcicolo e isso ser adquirido pelos hábitos dos pais também. O que acontece? Em consequência do torcicolo congênito, a gente pode ter a dificuldade na amamentação, a gente pode ter irritabilidade do bebê, porque tem dor e não sabe expressar, e a gente ainda pode gerar com isso as assimetrias cranianas. Por quê? Porque os bebês têm as suturas, né, os espaços entre os ossos do crânio ainda bem espaçados. E a gente tem as fontanelas, que são as chamadas moleiras, né? Muita gente acha que só tem essa daqui, mas a gente tem mais duas laterais, duas posteriores e uma bem posterior, que elas servem tanto para na hora do canal do parto, né, a cabeça do bebê poder passar no canal vaginal, como também para esse cérebro poder expandir, crescer naturalmente. Então, eu costumo brincar que a cabeça do bebê é como se fosse um brigadeiro molinho, fácil de ser moldado. Então, se a gente deixa essa cabeça muito tempo numa posição, ela vai criando essas assimetrias, né? Quanto mais cedo, mais fácil de resolver. Mas se a gente pode evitar, então vamos evitar, né? Então, o que acontece? Uma das coisas é a questão do berço encostado na parede e o bebê sempre ser colocado com a cabeça para o mesmo lado. Vamos imaginar que onde eu estou seja a parede. E aí, seja todo o estímulo externo. O que vai acontecer com esse bebê? Naturalmente, ele vai ter mais atenção para olhar para esse lado. Ele vai ficar mais tempo com esse lado da cabeça encostado. E aí, ele pode criar essa assimetria craniana, tá? Então, a importância da gente revezar os lados que coloca o bebê para dormir quando a gente tem um bercinho encostado na parede. Ou mesmo que não, às vezes os pais ou as pessoas que cuidam em casa têm esse costume de deixar só para um lado, tá certo? O que mais? Facilidade de usar um braço só. É normal a gente ter mais força em um braço do que no outro, mais habilidade em um braço do que o outro, e a gente se acostuma a ficar segurando o bebê mais de um lado do que o outro, e isso também favorece uma assimetria. Então a gente tem que aprender a revezar isso. Isso vale também para o trocador. É muito comum a gente ter trocadorzinho que fica em cima da cômoda, encostado na parede, e a gente, por hábito de ter um braço mais forte, já coloca sempre a cabeça para um lado, os objetos de higiene do outro, e esse bebê sempre acaba sendo trocado de um mesmo lado. E aí sempre o estímulo visual é para o mesmo lado. Então a gente tem que revezar também os lados onde esse bebê vai ser trocado para evitar essas consequências. Depois eu venho dando mais dicas sobre o assunto, tá bom? Mas a princípio, fica ligado que você pode evitar algumas coisas para o seu bebê.